pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui daquele jeito, modo turbo ativado. Estaremos aqui hoje comentando aqui em relação às sondagens vesicais e o cuidado com esse dispositivo, né, para evitar aqui as infecções relacionadas à assistência à saúde do tipo infecção do trato urinário associada a catéter, tá? Então a gente vai estar usando agora nesse momento como referência o Manual da Anvisa de 2017, aqui de prevenção de IRAS, ok? Então, quando eu tenho lá o manual da Anvisa na parte de ITU associada a catéter, nós vamos ter aqui as seguintes subdivisões, né? Ações voltadas para infraestrutura, ações de vigilância de processo, educação permanente e treinamento e o manuseio correto do catéter, né? E quando a gente vai aqui falar do manuseio, são ações relacionadas basicamente aos procedimentos de enfermagem no manuseio desse catéter. As outras ações a gente vai ver que tem a ver com a parte estrutural, a parte da organização, do planejamento, do processo de trabalho de maneira mais macro, tá? Então, quando eu falo de ITU, para a gente situar aqui, é muito mais comum acontecer a infecção do trato urinário com as bactérias gram-negativas, tá? E a Escherichia coli é a mais frequente delas, tá? Isso aqui cai em prova, professora, despenca. Anota isso aí no seu caderno. A bactéria mais comum que gera ITU associada ao catéter é a E. coli e ela é uma gram-negativa. Pode acontecer bactérias gram-positivas também relacionando a infecção do trato urinário? Sim, pode acontecer, né? Como, por exemplo, o gênero aqui do Enterococcus, tá bom? Mas a mais comum é a E. coli. Olha aqui a questão de número 7. Você sabe que eu gosto muito de trabalhar teoria e questão para mostrar como que isso cai em prova, né? E vamos ver aqui essa cobrança. No que tange a assistência de enfermagem a paciente com disfunções endócrinas, renais e reprodutoras, julgue o item a seguir. Os pacientes com infecção do trato urinário decorrente do uso de catéteres urinários têm risco aumentado de sepse por micro-organismos gram-positivos. Então, a gente sabe que a maior quantidade de infecção do trato urinário é aqui relacionado a gram-negativos. Razão pela qual os catéteres devem ser irrigados a cada 4 horas. Tanto aqui a questão da maior incidência ser gram-negativos, aqui seria mais efetivo na resposta, mas o item principalmente aqui da irrigação, que está bastante errado, tá? A irrigação, ela não é indicada de rotina e nem muito menos para prevenir infecção do trato urinário, tá? Na verdade, a irrigação, ela vai acontecer como um procedimento associado com risco de formação de coágulos, obstrução da sonda, e não para reduzir a infecção. Seria até um lumen a mais, seria um contato de você estar abrindo e fechando o dispositivo para trocar o soro. Então, na verdade, o fato de ter uma irrigação aqui não é um fator de proteção da infecção, tá? Errada, portanto, a nossa questão. Primeiro item aqui em relação às medidas de prevenção dessa ITU, eu vou falar sobre a infraestrutura para prevenção, tá? Então, criar e implantar protocolos escritos de uso, ou seja, quando que eu vou indicar aqui as sondas, como que vai ser a inserção, a manutenção do catéter. Então, primeira coisa, a palavra-chave aqui relacionada a esse termo é aqui a parte de protocolos, tá? A parte de criar protocolos. Assegurar que a inserção seja realizada apenas por profissionais capacitados e treinados. Isso aqui é uma das coisas que mais aparece em prova, tá? Nós temos uma resolução do COFEN de número 450 de 2013, a gente vai detalhar ela já já, que diz que é privativo do enfermeiro o ato de sondagem, tá? E tem diversos pareceres de Corens que diz que o ato da sondagem, tanto de alívio quanto de demora, é um ato privativo também do enfermeiro. Mas não é qualquer enfermeiro, é um enfermeiro que seja aí capacitado, que seja treinado para isso, tá? Ok, então primeira coisa, criar protocolo. Segunda coisa, inserção por pessoas capacitadas e treinadas. Implantar sistema de documentação em prontuário. Então, terceira palavra-chave da infraestrutura é documentação. E registrar, então, a indicação do catéter, quem fez a inserção, data e horário e a retirada do catéter. Então, são informações importantes para monitoramento dessas infecções e conexão aqui com esses dispositivos.
Com relação à vigilância do processo, e aí eu quero voltar com você lá naquele slide para você ver que a gente abordou esse primeiro tópico, que é infraestrutura, tá? Tem a ver com protocolo, documentação, inserção por enfermeiro, anotar tudo direitinho no prontuário. E agora a gente vai falar esse segundo item, que é a vigilância agora de processo, tá? Então, na vigilância de processo, estabelecer rotina para fazer o monitoramento e vigilância, considerando a frequência do uso do catéter e o risco potencial. Então, tipo de cirurgia, obstetrícia e unidade de terapia intensiva. Então, exemplo de monitorar aqui a quantidade de catéteres inseridos, né, e quantas pessoas usaram, por quantos dias, né, gerar esses indicadores, tá? Utilizar critérios nacionais para diagnóstico de TU. Quando eu falo em critérios, eu vou ter aqui o próprio manual da Anvisa, esse que eu estou falando aqui, é o manual de medidas de prevenção, tá? Mas eu tenho um manual de diagnóstico das infecções relacionadas à assistência à saúde por meio de uma nota técnica da Anvisa de 2019. A gente tem aí um material mais novo, né, que trabalha os itens, né? O que eu vou considerar uma infecção do trato urinário em crianças maiores de 1 ano e adultos, de 28 dias até 1 ano. Quais são os critérios que a gente vai utilizar para categorizar essa ITU? E aqui ele está falando, então, para usar como base esses dados nacionais. Coletar informações de catéteres dia, ou seja, gerar indicadores, e calcular esse indicador de densidade de ITU associada a catéter. Então, a vigilância do processo, eu só vou vigiar aquilo que eu tenho como comparar de dados. Então, lembrou de vigilância de processo, lembrou de indicadores. Fazer esses indicadores, né? Anotar isso, registrar e monitorar isso, tá? Agora entra propriamente dito na parte de procedimentos de enfermagem, fundamentos de enfermagem relacionada à cateterização, que é aqui o manuseio desse catéter, tá? Então, com relação ao manuseio, após a inserção, a gente viu a técnica do passo a passo, né, de passar o catéter no slide, no bloco passado. Agora a gente vai fixar esse catéter. E qual o objetivo dessa fixação? Evitar tração. E com a tração pode acontecer o trauma, tá? Então, eu vou fixar esse catéter para que não ocorra essa tração, tá? Quando eu falo em fixação, é importante lembrar que na mulher é na região interna da coxa, né? E no homem na região do hipogastro, tá? Manter o sistema de drenagem fechado e estéril. Então, a gente não vai abrir esse sistema de drenagem, né? Para poder aumentar as chances de infecção, né? Não pode fazer isso. Não desconectar o catéter ou tubo de drenagem, exceto se a irrigação for necessária, que aí nesse caso eu vou ter um catéter de 3 vias, né? Uma via própria para irrigação, tá? Trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica séptica ou vazamento. Então não é para ficar tentando recuperar o catéter. Desconectou, quebrou a técnica, vazou, troca todo o sistema, tá? Para exame de urina, coletar pequena amostra, como? Isso aqui cai bastante em prova. A aspiração de urina com agulha estéril, após desinfecção do dispositivo de coleta, né? A gente passa o álcool ali naquele látexzinho, aquele silicone, na verdadezinho, ali do sistema de coleta, né? Tem a sonda de 2 vias, por exemplo, né? Uma aqui é o balão, a outra é o sistema de coleta. Então, nesse sistema de coleta tem o látex, que vai conduzir a urina para a minha bolsa coletora. Então, aqui, nesse sistema, a gente tem o silicone, onde ocorre, então, a inserção da agulha para fazer a coleta dessa amostra, tá? E levar a amostra imediatamente ao laboratório para a cultura. Manter o fluxo de urina sempre desobstruído, muito cuidado na hora de fechar a sonda. Esvaziar a bolsa coletora regularmente. E esse regularmente, a gente não tem uma quantidade de horas aqui pré-determinada, tá? A gente não pode deixar a bolsa aí maior, por exemplo, do que 2/3, né? Porque isso pode favorecer o refluxo dessa urina contaminada da bolsa para a bexiga, né? Então, é muito importante regularmente estar esvaziando, mas não tem um prazo aqui pré-determinado, tá? Utilizar recipiente coletor individual e evitar contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor. Manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, isso aqui também é muito cobrado em prova.
Não há recomendação para uso de antisséptico tópico ou antibiótico aplicado ao catéter, uretra ou meato uretral. Tá? Então, a gente tem isso aqui também muito importante, muito cobrado em prova. Realizar a higiene rotineira do meato e sempre que necessário. Aí aqui, sim, é recomendado de forma rotineira essa higiene. Não é necessário fechar previamente o catéter antes de sua remoção. Isso aqui antigamente era feito, tá? Então pode ser que apareça em sua prova e tá errado, porque há muito tempo que já não acontece mais, né? Antigamente chamava de reeducação, fechava a sonda, esperava a bexiga do paciente encher, ver se o paciente tinha sensibilidade da bexiga cheia e tal. Não existe mais isso, aliás, tem muito tempo que isso já não é mais recomendado, tá? Então, observe que todos esses itens aqui, nessa parte de manuseio correto do catéter, tem uma incidência muito grande em provas, tá? E na hora da prova, aqui isso não é difícil de interpretar, é um tema fácil. O risco é você se passar na concentração da leitura do item. Então, manter o coletor abaixo na hora que você vê ali, né, que pode ser que ele troque esse abaixo por no mesmo nível ou acima, e você pode se passar nisso. Então, muito cuidado, porque um terminho desse modificado torna o item totalmente diferente, tá? E aí a Anvisa traz aí estratégias especiais para a prevenção de ITU associada a catéter. Então, tem um programa na instituição para identificar e remover catéteres desnecessários, e quando a gente fala em monitorar a quantidade de catéteres utilizados, dia de catéter, tudo isso é com esse objetivo, de estar sempre reavaliando se é mesmo necessário aquele catéter, tá? Desenvolver e implantar política de revisão contínua diária para manutenção desse catéter, ou revisão no sentido de perceber a necessidade de tirar, já tirar de forma precoce, né, no sentido de não precisa mais, vamos tirar. E implantar visita diária com o médico e enfermeiro revisando a necessidade de manutenção do catéter, tá? Então, ter o programa com a remoção precoce e dentro disso fazer essa revisão de forma diária, né, tendo como rotina da instituição essa discussão entre o médico e o enfermeiro para remover esses catéteres desnecessários, tá? Segundo item, né, porque aqui a letra A é o item que trata de remoção precoce o mais rápido possível desse catéter. O segundo item aqui da estratégia de prevenção de ITU é para desenvolver protocolo de manejo de retenção urinária. A gente chegou a conversar isso, né, na hora que a gente estava falando do problema de retenção urinária no pós-operatório, e que a gente conversou, eu até dei exemplo da prática do SARA, como é que a gente fazia o protocolo lá. Então, a gente monitorava o débito interno desse paciente, né, a retenção, como que estava esse volume por meio do bladder scan, e aí, à medida que esse paciente ia evoluindo com o aumento desse volume urinário sem a sensibilidade, era então tentado medidas não farmacológicas, não invasivas primeiro, com ligar o chuveiro, ligar a água quente, colocar a mão na água, botar compressa, né? Então a gente fazia de tudo para poder esse paciente fazer aqui a micção espontânea. Não conseguindo, o protocolo lá era a sondagem do cateterismo de alívio na primeira vez, se continuasse a retenção na segunda vez, o cateterismo de alívio, e se mesmo assim mantivesse essa retenção na terceira vez, era uma sondagem vesical de demora, para aguardar o outro dia a remoção. Então, isso era lá, isso não é o que vai cair na prova, o que vai cair na prova é o que está escrito aqui na Anvisa, que é exatamente também como era feito lá, basicamente. Olha como é que está escrito. Desenvolver o protocolo de manejo de retenção urinária no pós-operatório, incluindo cateterização intermitente e ultrassonografia de bexiga, com medida de resíduo pós-miccional. Então, o que eu dei de exemplo para vocês é para você ver que é o que a Anvisa realmente recomenda. Monitorar com a ultrassom, que é o bladder scan, né, e fazer o cateterismo, caso o paciente realmente esteja sem essa sensibilidade, tá? Divulgar esses dados sobre catéter e complicação, definir e monitorar evento adverso, além de ITU associado ao catéter, como obstrução do catéter, remoção acidental, trauma ou inserção após 24 horas da retirada. Isso mostra que não foi avaliado realmente que esse paciente não estava precisando, né? Então, teve que reinserir, quer dizer que foi mal avaliada a retirada. Então, isso tudo ele vai considerar aqui como um evento adverso, né? E precisa ser monitorado por meio de registros.
Para melhor análise dos dados, estratificar de acordo com os fatores de risco relevante: idade, sexo, duração, setor, doença de base. E está divulgando esses resultados aí para os profissionais, né? Agora nós vimos o que fazer, né? A recomendação, estratégia especial, né? Além daquele cuidado com o manejo do catéter, revisar se realmente precisa, pós-operatório passar a sonda de alívio primeiro e monitorar com ultrassom, né? Monitorar esses indicadores, esses eventos adversos, monitorar também os fatores de risco, tudo isso como estratégia. Agora eu botei de vermelho aqui estratégias que não devem ser utilizadas para prevenção. Não utilizar rotineiramente catéter impregnado com prato ou outro antimicrobiano. Então, não utilizar. Ele colocou não usar de forma rotineira como se isso fosse uma exceção. Caso tivesse alguma indicação, em caso de exceção, poderia utilizar, mas o que cai na prova é exatamente o que está aqui. Não usar de forma rotineira. Não monitorar rotineiramente bacteriúria assintomática em paciente com catéter. Então, não ficar coletando exame, né, se o paciente não tem sintomas, né? Então, aqui pode ter uma colonização, uma presença de bactéria naquela urina do paciente que está em sonda, mas que não gerou a química da infecção em si, né, da progressão para o nível de infecção. Não tratar a bacteriúria assintomática. E aí é claro que o risco de você precisar manipular esse sistema, como por exemplo numa cirurgia urológica, né, aí entra como exceção. Né? Então, eu vou fazer uma cirurgia urológica que está com uma bacteriúria assintomática, e nesse caso trata, tá? Tem também exceção relacionada à gestante, né? Porque gestante, mesmo uma bacteriúria com baixa quantidade de bactérias, isso pode gerar, né, uma questão de parto prematuro. Então, nesse caso, gestante e procedimento urológico entraria como exceção de tratamento, tá? Evitar a irrigação do catéter. Então, não realizar irrigação contínua com antimicrobiano, não usar instilação rotineira de solução antisséptica ou antimicrobiana em saco de drenagem urinária. Então, isso aqui é contraindicado, tá? Ele está dizendo para não fazer, ok? Isso cai em prova? Cai. Não utilizar rotineiramente antimicrobiano sistêmico profilático. Então, é como se eu estivesse dizendo o que aqui, gente? Se eu uso antimicrobiano, eu aumento a resistência das bactérias, e isso torna, né, uma infecção aí que possa vir de forma mais grave e mais aí potente, tá? E aqui, uma das coisas mais importantes para a nossa prova, em relação a catéter urinário, que é o tempo de troca dessa sonda. A Anvisa traz não trocar catéter rotineiramente, tá? Quando eu falo de não trocar rotineiramente, é o que deve estar escrito de forma correta na sua prova, é o que está aqui recomendado na Anvisa. Aí nas instituições você pode ver que há, às vezes, protocolo de troca de sonda vesical de demora. Passou tantos dias, troca. Mas o que vai estar na nossa prova é o que está aqui na Anvisa para não trocar de forma rotineira, ok? A bacteriúria assintomática não precisa de tratamento, porém, pacientes grávidas, transplantados de rim, criança com refluxo vesco-ureteral, paciente com cálculo infectados e pacientes que vão ser submetidos a cirurgias urológicas, esses vão ser avaliados para possível tratamento, tá? Então, aqui são as situações onde, mesmo na presença de poucas bactérias e que não gere sintomas, é recomendado tratar essa infecção, tá? Aqui a Anvisa continua agora com recomendações para evitar ITU, de maneira mais geral, tá? Inserir sonda no paciente apenas com indicação apropriada, realizar esses protocolos, incluindo situações de perioperatório, que foi aquilo que a gente tinha visto há pouco, né? Implantar protocolos escritos de uso, inserção e técnica e manutenção desse catéter, inserção por profissional treinado, remoção oportuna, revisar a necessidade de manutenção, tudo isso a gente já tinha visto, né, quando misturou ali a parte de vigilância, a parte de processos. Lembretes padrão distribuídos no prontuário escrito ou eletrônico e implantar visita diária. Então, aqui é um resumo dessas recomendações que estávamos aí avaliando em relação à Anvisa, tá?
Com relação à equipe treinada e recursos que garantam a vigilância do uso do catéter, estabelecer essa rotina de monitorar, né, e vigiar, né, a frequência e o uso desses catéteres e ter o protocolo de manejo de retenção urinária. Só revisando aqui. Com relação aos fatores de risco, observe que eu tenho a divisão dos não modificáveis, ou seja, eu não posso fazer nada por eles, que é o caso do sexo feminino, paciente com diabetes, a idade do paciente, quanto maior a idade, maior esse risco, a imunossupressão e a desnutrição, né? Alguns a gente pode melhorar essa desnutrição, mas não é uma coisa de um dia para o outro, né? É uma coisa que demora. E quando eu falo em fator de risco modificável, eu tenho aqui a indicação adequada desse catéter, né? Seria uma coisa que eu poderia aplicar para não usar desnecessariamente. Cuidados na inserção, o tempo de duração, porque como eu falei, a infecção aumenta a quantidade de incidência quando eu tenho um aumento da quantidade de dias. Usar sistema fechado e manipulação do sistema com todo cuidado, seguindo as recomendações da Anvisa. Então, aqui é o que eu posso inserir de cuidado para evitar que essa infecção urinária aconteça. E a título de público, que traz esse fator de risco para ter essa ITU. Mulher, porque a gente viu que a uretra feminina ela é muito curta, principalmente comparada com a do homem, que é muito maior. Pessoas com diabetes, porque tem a imunidade aqui diminuída. Mulheres que usam diafragma como método contraceptivo, pode aumentar aqui a incidência de TU. Histórico de cálculo renal. Sonda vesical, que é um fator muito importante, claro, dispositivo aqui invasivo. Portador de complicações com a próstata, porque traz um fator de obstrução ao fluxo urinário, gerando retenção urinária, e essa retenção favorece a multiplicação aqui das bactérias. Idosos e pessoas imunodeprimidas. Com relação aqui às medidas finais da Anvisa, o que é que a Anvisa traz assim do bundle, né, das medidas dos pacotes de boas práticas para a prevenção de ITU, tá? Adesão às medidas de prevenção, e aí a higiene das mãos, educação, técnica séptica e manutenção adequada e vigilância, tudo aquilo que a gente já tinha conversado, vai ser agregado nessa primeira recomendação. O A de adesão, o B de bexiga. Então, fazer o ultrassom da bexiga para evitar a cateterização desnecessária. O condom, que é aquele preservativo com a conexão, porque é não invasivo, e catéter intermitente como alternativa possível antes de sondar de demora. Direcionar o uso do catéter urinário de demora apenas para casos com indicações claras, né? E a gente até conversou essas indicações da Anvisa e a indicação também do POP, né? E evitar o uso desse catéter por tempo desnecessário, tá? Então, esse aqui é o ABCDE, né? Observe que o A de adesão, o B de bexiga, o C de condom, o D de direcionar esse uso e o E de evitar, tá? Então, os pacotes aí de medidas relacionadas à prevenção dessa ITU. Agora nós vamos trabalhar com a resolução 450 de 2013. Terminamos aqui as recomendações da Anvisa. Observe que a gente falou aqui das ações relacionadas aos protocolos, aqui a ter dentro do protocolo que a pessoa treinada e capacitada é quem vai fazer essa inserção da sonda, né? Aqui ele não diz assim, o enfermeiro vai fazer na Anvisa, mas agora quando a gente for estudar a resolução do COFEN 450 de 2013, a gente vai ver que é um ato privativo do enfermeiro, né? Ele trouxe para a gente a questão aqui de evitar o catéter desnecessário, remover o mais precoce possível, não trocar rotineiramente, não usar material impregnado com prata nem antimicrobiano, né? Mas a limpeza do meato, essa sim deve ser feita de forma rotineira. Então, essas ações aqui indicadas pela Anvisa, elas são muito cobradas em provas, então fiquem atentos a essas recomendações. Professor, o que eu vou botar no meu resumo? Porque foi tanta recomendação, né? Faça uma leitura dos slides e verifique o seguinte, essa recomendação é lógica na minha cabeça, eu já sei isso aqui é muito internalizado para mim, não leva para o seu resumo, tá?
Agora, isso aqui, poxa, na hora da prova eu poderia ficar na dúvida se realmente isso aqui é indicado ou não. Então, isso aí é o que você deve registrar nas suas anotações para estar lendo frequentemente. Eu sempre tenho indicado revisão semanal, e aí, nesse caso, é recomendado que você, então, utilize esse cuidado, tá certo? De registrar o que você não iria memorizar. Vamos passar para o bloco seguinte, quando a gente vai estar aqui falando agora sobre a resolução do COFEM, tá? A resolução 450 de 2013, e vamos entrar em uma série de questões aí que envolve de maneira geral essas doenças do trato urinário, né, a questão das sondagens, de irrigação, cuidados com a sonda, enfim, uma série de questões aqui trabalhando todas as possibilidades de cobrança desse assunto junto com você, tá certo? Vamos lá então, próximo bloco, modo turbo ativado, tô aqui esperando você.